Ei pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês importantíssimo. Vou passar aqui informações que vai ajudar muito a vocês, tá bom? Vou mostrar para vocês a diferença, o que é comprar um apartamento, né, um imóvel de um particular e de banco, tá bom? Vou mostrar e vou esmiuçar tudo certinho para vocês poderem se direcionar para fazer uma boa compra, beleza? Meu nome é Elaine, do canal Investir na Espanha. Olha, antes de mais nada, deixa eu me desculpar com vocês por esse espaço de tempo que eu tenho de um vídeo para o outro. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Como vocês já sabem, como eu já falei várias vezes, eu não vou no Google para ver o que um fazia, o que um faz, o que o outro não faz. O que eu falo aqui para vocês é que o que eu faço. Então, como eu faço sozinha, eu não tenho muito tempo para poder ficar fazendo muitos vídeos. Entendeu? Porque eu realmente, que eu coloco a mão na massa, eu que pego, eu que faço, eu não tenho esse tempo de ficar, eu não vivo disso, de ficar fazendo vídeo e editando vídeo, vocês sabem que eu não sei fazer isso, mas eu não vivo disso, então eu não tenho aquele tempo de ficar buscando uma coisa aqui, uma informação ali, outra ali. As informações que eu tenho é diretamente da fonte. Então, como eu que faço, então eu não, e por isso que eu passo o que eu passo a vocês aqui é o verdadeiro, eu não tenho tanto tempo assim, então me desculpe por esse gap todinho, esse espaço de um vídeo para o outro, beleza? Então vamos lá, olha só, o que é isso, comprar piso de banco? Eu acredito que vocês já saibam, né, já devem ter buscado em Google ou visto outras pessoas que falam sobre isso também. Como eu disse para vocês que é o que eu faço, olha só. Essa informação que eu vou dar aqui a vocês é uma informação que eu vivi, tá bom? Antigamente na Espanha, foi enquanto que eu morei lá, foi em 2005. Nessa época que eu morava lá, em 2005, 2006, antes daquele boom de 2008, né, daquele problema imobiliário todo, os bancos lá na Espanha, eles te buscavam, quase te botavam uma forca assim, sabe, te laçavam para poder te dar a hipoteca. Era dessa forma. Você entrava eu tô falando porque eu vivi isso. Quando eu morei lá, acontecia isso, eu na pele. Então, você entrava no trabalho em um dia, daqui a uma semana você ia no banco pegar financiamento, eles te davam. Te davam, e não importa que valor, não, a gente dá, te mandava carta, todas essas coisas, sabe? Era uma coisa assim de louco. Mas o que aconteceu? Os imóveis naquela época, por isso que eu nunca tive interesse em comprar naquela época, era caríssimo. Em Madrid, eu morava em Madrid, né? Em Madrid, as coisas eram, tipo assim, não tinha apartamento de cento e poucos mil, nada disso, não. Era caro, era 200, era 400, tipo assim, sabe? Bom, 200 eu nem sei se tinha. Era caríssimo. Bom, mas o que acontecia? As pessoas, como o banco te dava o financiamento, as pessoas compravam. Só que as cotas eram altas, né? As prestações eram altas. Bom, mas não problema nenhum. Todo mundo tinha dinheiro, todo mundo tinha trabalho, o banco te dava dinheiro, comprava. O que aconteceu? Depois que veio aquele 2008, aquele boom, aquele desastre total, as coisas começaram a subir, perder trabalho, e as pessoas começaram a perder os apartamentos. Por quê? Porque não tinha dinheiro para pagar, porque dava prioridade, né, nas coisas básicas, mesmo a moradia sendo uma coisa básica, só que a prestação era muito alta. Então, as pessoas preferiam perder os apartamentos, que o banco começava a embargar tudo, e morar de aluguel. Entendeu? Então, o que aconteceu? O banco ficou com muito imóvel, muito. E a intenção do banco não é ter esse imóvel, porque o banco ter um imóvel é gasto para eles. Então, o que eles queriam? Começar a se desfazer desses imóveis. Aí tá, se passaram vários anos, os bancos começaram a vender os imóveis para fundos de inversão, né? Os fundos de investimento. Então, é por isso que hoje em dia você vai ao banco e pergunta, aquele imóvel que era que é do BBV, por exemplo, lembra eu acho que eu fiz um vídeo disso, aquele apartamento, o primeiro apartamento que eu tem um apartamento do lado que era de um senhor, que eu até contei num vídeo para vocês aí. Se vocês olharem no canal aí, vocês vão revirar, vocês vão ver. O apartamento do lado do primeiro apartamento na praia, era de um senhor que faleceu, né? Que Deus o tem, faleceu. Ele faleceu, a mulher faleceu, os filhos faleceram. E aí o apartamento ficou que ninguém sabia de quem era. Porque depois que eles morreram,
Eu consegui o contato desse senhor na comunidade, né, no condomínio, e aí me deu o telefone, consegui falar com a neta, enfim. A neta me falou que o piso era do BBUV. Eu fui no BBUV em pessoa, no BBUV, não tem pouco tempo que eu fui, de novo, porque eu já tentei descobrir esse apartamento onde estava, de qualquer forma não consigo. Fui no BBUV e o BBUV me falou que o BBUV não tem piso mais, não tem imóvel mais. E o que aconteceu? Eles venderam tudo por fundo de inversão. Então, hoje em dia, tem imóveis que são são imóveis dos bancos e tem imóveis que são de investidores privados, dos fundos de inversão, entendeu? Então, essa é a primeira coisa que você tem que diferenciar de quem é esse imóvel. E tem também os imóveis de particulares, né? Os donos colocam os imóveis para vender. O que acontece quando o proprietário coloca um imóvel numa imobiliária? Eles combinam lá entre eles o que um vai pagar, o que o outro vai pagar, o que é a imobiliária, né? O serviço da imobiliária para vender o imóvel e ponto. Quando o imóvel é do próprio dono que vai vender, que ele coloca num portal imobiliário ou que ele coloca o cartelinho lá na casa dele, o problema tá que quando o dono vende, eles não têm noção das coisas. Eles querem vender o sentimental também. Igual uma vez eu fui ver um apartamento, tem uns anos, eu fui ver um apartamento, na época que ainda tinha um monte de cartelinho nos apartamentos, que hoje em dia você vai na Praia de Gandeia não tem nada mais. Aí eu fui ver um apartamento que a senhora estava vendendo pertinho da praia, muito bom, sabe? Era um primeiro andar, não tinha elevador, mas era um primeiro andar, estava pertinho, a varanda via todinha a praia. Aí eu perguntei para ela, né, quanto que ela pediu no apartamento. Olha, meu Deus do céu, eu quase caí de costa. O apartamento estava bem localizado, mas estava reformado total. Os móveis pareciam um museu. Mas aí ela começou. Ai, minha filha, vem aqui, olha, eu queria vender isso aqui. Só que isso daqui foi da minha bisavó, quando ela morava aqui. Os móveis, né? Quando ela morava aqui, a madeira maciça, olha. E daí, aí tem isso daqui, tá? Aí foi me mostrando, né? Esse aqui tá o quarto onde minha mãe ficava e não sei o quê. Então, eles vendem o sentimental. Ela me pedia 280 mil por um apartamento que na época, que não estava tão caro como está agora, na época a gente encontrava um apartamento desse por uns 90, 95, ela me pedia 280. Eu quase caí de costa na hora que ela me falou o valor. Por quê? Porque eles vendem o sentimental, sabe? Aquilo que está dentro. Eles não vendem. Esse que é o problema de encontrar apartamento de cartelinho. Sabe, os cartéisinhos que tá lá. Então, quando eles vão na imobiliária, coloca na imobiliária, o taxador vai, né? E já fala, ó, esse apartamento vale X. Então, para eles caírem na real, porque ainda mais quando tem tudo velhinho, sabe? Que eles têm que era a mãe que ia, que era, né, a mãe, a bisavó, o avô e não sei quem, não sei o que lá. Aí os agentes imobiliários já dão uma cortada neles. Não, isso aqui não vale. Se for assim, eu não pego. Igual eu tenho essas pessoas que mandam apartamento para mim antes, ele falou para mim, um deles falaram para mim, mandou uma mensagem para mim e falou: olha, vou mandar para você umas fotos. Se sair o preço que eu tô falando com ela para colocar no mercado, você já é a primeira que não foi publicada ainda. Tá entendendo? Mas ele já me avisou isso. Primeiro eu negocio com ela para ver se o preço é sensato, o preço que ela vai querer colocar para vender. Se não for, eu nem pego. Porque eles vendem isso, eles vendem o emocional deles, o sentimento e tudo mais. Então, tá aí a diferença também de você ter um apartamento de privado. Se já tá na imobiliária, já foi feito esse filtro com eles, na cabeça deles. Mas se eles colocam, aí você tem que encontrar uma pessoa que realmente sabe o que é o mercado para poder colocar um preço mais decente. Porque senão eles não colocam. Eles não colocam. Os velhinhos são tudo assim. Então, ó, anota os pontos aí que se eu pular alguma coisa, a gente coloca nos comentários. Ó, eu até escrevi aqui. Primeiro ponto é a agilidade no processo, com respeito ao processo de documentação. Então, vamos lá. A agilidade é o primeiro ponto, a primeira diferença, que depois eu vou esmiuçar ela. Depois, a comunicação com os agentes, com a pessoa que está vendendo, que está levando essa propriedade, é o segundo ponto. A localização, depois... as ofertas, o que é uma oferta? Ofertar um imóvel. Depois, o preço e o estado de cada um, tá bom? Então, eu vou esmiuçar cada um desse aí. Ok.
Primeiro, vamos na agilidade do processo. Quando você compra um apartamento de um privado, através de imobiliária, por exemplo, você consegue ter agilidade de comunicação rápido, tá bom? Por exemplo, eu tenho meus contatos, né, na Espanha. Então, eu ligo para a pessoa, fulano, faz um vídeo para mim, ou faz umas fotos para mim. É rápido isso. É só o tempo deles realmente, porque eles também não tem só eu para poder atender, né? Então, você vai no tempo deles, mas é uma coisa mais rápida. Se você compra de banco, isso não é possível. Primeiro, eu achei até engraçado, um processo que eu estou fazendo aqui com uma cliente, que ela... Depois eu vou ver se ela vai dar o testemunho para vocês. Tem muitos dos meus clientes que eu faço assessoria que eles não querem, sabe? Eles não querem aparecer, eles falam, ai, tenho vergonha, ou minha privacidade eu respeito. Então, esses vídeos que eu faço com cliente que compra, tem um monte que eu não faço. Eu faço só com aqueles que querem fazer e tudo mais, tá? Então, essa daí que tá comprando de banco, depois eu vou ver com ela se ela quer fazer o vídeo, para vocês ouvirem da própria boca da pessoa o que é. Olha só, os portais mais comuns, o mais comum de todos de banco é o Aya.es, né? Só que se você vai lá nas reviews... Ai, o que é isso no meu cabelo? Se você vai lá nas reviews, coloca lá as reviews das opiniões das pessoas desse Aya.es, vocês vão sair correndo, não vão querer nunca comprar piso desse Aya, esse portal imobiliário. Esse portal imobiliário do Aya, ele vende piso do BBV, ele vende piso do Carramai, vende piso do CaixaBank, né? E de investidores privados. As opiniões são horríveis, que você nunca consegue falar com eles, que eles são os estafadores, que eles são os ladrões, que eles roubam seu dinheiro, que eles esperam horrível, 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 que você liga, nunca consegue falar, é desse jeito. Então, essa é a diferença de um investidor, de uma imobiliária, a comunicação é rápida, o que o cliente pede, o que você pede, eles fazem mais rápido do que um de banco. De banco é impossível. Eu consegui falar com esse AIA, com a gestora dessa cliente que está comprando apartamento. No começo eu tentei um monte de vezes, eu falei, meu Deus do céu, será que eles estão certos? Mas eu, como sou enjoada, que vocês sabem que eu sou enjoadíssima, tentei, mandei e-mail, conversei pelo chat, até conseguir falar com ela. Aí depois que eu tenho o primeiro contato, aí é mais fácil, porque como eu sei o que dizer com ele, o que falar com eles, as palavras, sabe? Espanhol tem todos esses detalhes. Aí eu conquistei a mulher, ficou uma docinha, consigo falar com ela todos os dias agora, mas tem que ter paciência, tem que ter aquele jogo de cintura de saber o que falar, porque senão... Mas então, essa é a primeira diferença. O contato com eles ou seja, se não souber realmente, primeiro Deus, né, que me dá essa graça diante dessas pessoas, porque senão... E depois, olha, impossível. Então, aí tá a diferença de você comprar um imóvel de banco. O que acontece? Quando você vai comprar um imóvel através de imobiliária, de um privado, né? Se você for comprar a prestação com a hipoteca, aí você tem que esperar o banco analisar seus documentos. Isso aí não tem jeito, né? Isso aí é com qualquer banco. Você vai ter que ter um tempo ali. Mas se você for comprar à vista, por exemplo, é rápido. Que você está fazendo a negociação diretamente com ele. Mesmo que a imobiliária esteja no meio, o agente lá que leva o imóvel, né? Você não está fazendo diretamente com o proprietário, você está fazendo com a imobiliária que ele escolheu para levar, o agente para levar o piso dele, né? Então, eu contato diretamente com os agentes, né? Eu não tenho contato só com o privado, só se eu for diretamente com o privado. Então, quando eu contato com os agentes que levam o imóvel, é rápido. Se for comprar à vista, então, a gente só vai ver se a documentação, né, tá certinha. Tem muito caso de herança também na Espanha, que aí tem que esperar fazer a herança, porque senão não passa no cartório, os documentos têm que estar tudo certinho. Mas é mais rápido o processo. Mais rápido do que de banco, mesmo que demore, quando tem caso de herança, que demora um pouquinho mais, né? Tem que registrar a herança certinho. Mas se não tiver tudo ok, é rapidinho o processo. O meu eu comprei, por exemplo, mesmo assim eu tive que esperar, o meu último eu tive que esperar um pouquinho ainda. Mas eu comprei à vista, acho que menos de um mês eu consegui comprar, tá tudo certinho. Quando você vai comprar de banco, você tem que passar o blanqueio de capitais. O blanqueio de capitais, eles quase te matam de raiva, porque você manda um documento,
Aí depois eles pedem de novo, aí depois eles pedem de novo, aí depois eles pedem de novo. Por isso que eu, quando eu vou fazer assessoria, tem cliente meu que tá começando a assessoria e a gente faz o NIE e abre a conta bancária. Porque eu consigo abrir a conta bancária sem a pessoa precisar ir lá na Espanha, né? Quem faz assessoria comigo já viu isso. Então, abre a conta bancária na Espanha e começa a mandar dinheiro, pouco a pouco. Porque se você manda tudo de golpe, pum, para passar esse blanqueio de capitais, é um enjoo total. Então, se a pessoa vai mandando de pouco a pouco, no banco na Espanha, aí quando você tiver um montante X, que é o montante que você vê que dá para comprar, aí você, tem que, blanqueio de capitais, esse dinheiro tem que estar no banco na Espanha, tá bom? Tem que estar no banco lá. Então, o que as pessoas estão fazendo? Perdão. O que as pessoas estão fazendo? Começa a assessoria, faz o NIE, abre a conta, começa a mandar dinheiro e quando está preparado com o dinheiro da entrada, aí segue no processo da assessoria. Entendeu? Então, é uma forma perfeita para poder sair fora desses blanqueios de capitais, porque é um saco total. Então, essa é a diferença também de você, do processo, né, de fazer com privado e de fazer através de banco. O que mais? Localização. Isso daí é o fundamental para você fazer uma boa compra. Fundamental. Mas, como eu disse, tudo vai depender do que você quer. Se você quer para investir, aí você tem que saber o lugar certinho onde você vai ter a rentabilidade boa. Que é, por exemplo, perto da praia, perto de universidade, perto de campo de golfe, perto, sabe? Numa cidade. Se for numa cidade turística, que é turismo o ano todo, como Valência, por exemplo, muita gente me fala, eu queria no centro de Valência. No centro de Valência não precisa ter, já tem turismo o ano todo. Só que é caríssimo. Então, se você vai comprar para investir, o que acontece com o investimento? Quanto mais barato o imóvel, melhor a sua rentabilidade. Só que esse imóvel tem que estar bem localizado. Quando você escolhe um piso de particular, né, uma vivenda, um imóvel de um particular, a pessoa colocou para vender de acordo com as necessidades dela de venda, ele colocou o piso que você tem, igual eu, por exemplo. Eu preciso vender meu piso. Onde que ele está localizado? Está muito bem localizado, vou vender, você vai comprar um piso bem localizado. Então, é a necessidade que a pessoa tem de vender, colocou o apartamento para vender. Agora, os pisos de banco, geralmente, você tem que ver onde que ele está localizado. Porque a maioria, não estou generalizando não, a maioria são em lugares, aqueles que estão com preço mais baixo. Óbvio que tem piso de banco que está com preço alto, é um lugar bom, só que geralmente aqueles que estão com preço muito baixo são zonas um pouco conflictivas, sabe? Que é isso? Zona conflictiva que vocês falam na Espanha e que tem problema, tem que ter cuidado. O que é isso? Vou explicar para vocês agora. Olha, sobretudo para as pessoas que vêm do Brasil, porque vocês sabem muito bem que eu faço muito para brasileiro, né? Para todo mundo, mas mais para brasileiro, né? O meu público, né? Tanto que eu falo em português. As pessoas que vêm do Brasil. No Brasil, o problema da violência, em todo lugar do mundo. Mas estou falando do Brasil porque a gente está enfocando nisso aí. Lá na Espanha a gente fala zona conflictiva. Essa zona conflictiva, quando a gente fala, de repente, não é aquela coisa de que você vai... que você vai sair na rua que eles vão te matar, te roubar, te decapitar e nada disso. Não é isso, não. O que a gente fala? Essas zonas conflictivas, pode ser que tenha droga, porque a Espanha não é o paraíso na Terra, não. Tá entendendo? Se você vai comparar, mas que no Brasil é muito pior. Sim, no Brasil é muito pior, mas quem vai querer sair do Brasil vai viver num lugar também que, né, que tem problema de drogas, tem problema de delinquência. Vocês sabem muito bem que o problema pior da Espanha são os ocupas. Só que os ocupas, eles também são espertos. Eles não vão em áreas que eles veem que tem segurança, que eles veem que tem os vizinhos, que são os melhores amigos nossos são os vizinhos, sabe? Contra os ocupas. Eles não vão nessas áreas assim. Eles veem as coisas primeiro, eles veem a zona, eles veem tudo isso. Tá entendendo? Então, todas essas coisas vocês têm que olhar. Essa zona conflictiva é tipo assim, vou dar um exemplo assim bem basiquinho, tá? Tipo assim, todo mundo já ouviu falar, não sei se todo mundo, mas é uma coisa assim que é muito, né, notável na Espanha, que tem muitos ciganos. Eu tenho zero de preconceito, zero de racismo. Eu moro em Londres, eu moro num lugar cheio de imigrantes, igual eu também sou, cheio de todas as culturas, de todas as raças.
Ou seja, eu tô acostumadíssima com isso. Inclusive, quando eu chegava no Brasil, quando eu ia, né? Que agora já tem muito tempo que eu não vou, eu achava até estranho ter um lugar que só fala uma língua, sabe? Só português, ou lá na Espanha que é muito espanhol, que não tem muita gente de muitos lugares do mundo, igual aqui em Londres. Então eu tenho zero de preconceito. Na frente da minha casa ali tem cigano também, ou seja, não é só é diferente os tipos, né? Mas é. Só que o que a gente fala na Espanha, o ponto que eu quero chegar, é tipo assim, quer ver? 9 horas da manhã, num domingo, aí você começa a ouvir aquela música de tudo quanto é altura, aí você 3 horas da manhã você acorda porque a música tá pocando sabe? Tipo essas coisas. Ou então o filho do cigano, por exemplo, mexe com seu filho, sabe? Tipo coisas assim, entendeu? Então, são coisas que, ou sai para passear com o cachorro, né, faz cocô no chão, eles não limpam, um monte de coisa. Não só eles que fazem, tem espanhol também, tem tudo quanto é outra nacionalidade que pode ser que faça também, mas é cultural deles, sabe? Eles falam alto, eles fazem muita festa, é cultural deles. Então, tem gente que não gosta disso. Entendeu? Então, são coisas assim que a gente fala, é zona conflictiva, tem uns que brigam, eles brigam entre eles, então você tá passando ali do lado, sabe, presencia a briga, ou de coisas assim, entendeu? Então, eles falam isso que é zona conflictiva, entendeu? Tem uns que fumam maconha, tudo quanto é lugar do mundo tem isso. Olha o ponto que eu quero chegar para vocês. Tudo quanto é lugar do mundo tem isso, só que tem áreas que é mais, sabe? É mais quantidade, são mais frequentes essas coisas. Então, esses lugares a gente evita, entendeu? Essa é a questão da localização. Os pisos de banco, tem muitos pisos, muitos imóveis que estão nessas áreas. Então, você tem que dar uma olhadinha, saber o que é que você está comprando. Entendeu? Tem que pesquisar tudinho certinho, tá bom? Quer dizer que os outros pisos de particulares não estão nessas áreas? Pode ser que sim. Isso não significa nada. Tem que saber onde que você está comprando. A localização como diz nessa questão de imobiliária, de 10, ela é 7. Localização, localização, localização. 7, o ponto mais importante é a localização, e depois vem preço, depois vem estado do imóvel e tudo mais, entendeu? Então, tem que saber onde que você está comprando. A diferença de piso de banco é mais frequente você ter zonas assim, conflictivas, tá bom? Outro ponto deixa eu ver aqui, diversidade de ofertas. O que significa isso? Olha só. Quando você vai fazer uma oferta em um apartamento, em um imóvel de um particular, eles não vão te baixar muito o valor. Se o apartamento custa, vamos colocar 70 mil. Você pode fazer por 50? Não, eles não vão baixar tudo isso. Não vão. Sobretudo agora que tem muita demanda, os proprietários estão fazendo o que querem. Eles estão, inclusive, cobrando comissão à parte, em cash, sabe? Do imóvel. Tá assim o negócio. Por quê? Porque ele sabe que se você não for pagar a comissão dele, outro vai pagar. Sabe? Eu não gosto muito disso, não, na verdade. Só que o negócio tá tão assim descarado que eu prefiro ir naquele comercial que a comissão é só o vendedor que paga. Tá entendendo? Só que tem imobiliária que estão agora, cada dia que passa, estão mais assim. Eu tenho imobiliária, que eu não vou citar o nome aqui, que eles já falam descaradamente que tem que pagar comissão também o comprador. Entendeu? Então, claro, quando eu falar para vocês que a cada dia que passa estão colocando mais pega, são coisinhas assim também que vai acontecendo que já fica normal a coisa, vai normalizando o negócio e acaba que é ruim para nós, né? Óbvio. Então, o privado ele não vai te baixar tanto. Agora, o do banco, por exemplo, quando o banco faz campanha, você olha lá, a campanha dos imóveis tal. Eles costumam baixar 20 mil, costumam baixar 15 mil, entendeu? Então, você tem que pegar uma campanha. Aí, na hora que você não vai ofertar. Uma vez um diretor de um banco falou para mim, não adianta você ofertar muito no imóvel de banco, porque eles já fazem as contas para ser aquele valor. Então, o que acontece? Olha só, vamos que o imóvel de banco já baixou 20 mil. Aí você vai lá querer fazer, vou fazer uma ofertazinha, né? Porque tem que reformar, porque tem não sei o quê. Então, veja só, quando você faz aquela oferta,
O banco tem, o banco, o investidor privado, né, aquele que comprou o fundo de inversão, ele tem um X de tempo para poder te dar uma resposta. Então, vamos colocar um exemplo. Esse vídeo, de repente, vai ficar largo, mas eu tô falando as coisas bem explicadinhas para vocês. Tudo, hein? Vamos supor que, por exemplo, um imóvel vale 50 mil. O imóvel do banco vale 50 mil. Né? Ele já baixou, que não sei o que, era 70, era 80, baixou para 50. Ok. Aí você, mas esse imóvel também tá muito ruim. Vamos fazer uma oferta. Aí você vai e faz uma oferta de 45, vamos colocar. Né? Fez uma oferta de 45. Ele tem um tempo X para te responder, o banco, se ele vai aceitar ou não. Mas vamos que você quer o imóvel. Enquanto você está nesse tempo de espera, se chegar um que ofertou 45 e 100, você vai perder por causa de 100 euros. Tá entendendo? Então, se você avaliar que o imóvel já baixou, já está em campanha, já baixou, e você quer realmente, oferta o preço. Aí, se ofertar o preço que é o imóvel, é oferecer o preço que é o imóvel. Entendeu? Porque senão você vai perder por causa de bobeira. Uma vez eu tive essa experiência, mas é porque eu quis fazer só para ver como que seria o processo comprar um imóvel de banco, né? Eu ofertei 22 mil a menos. O que aconteceu? No dia seguinte, o dinheiro já estava de volta na minha conta, porque tem que fazer uma reserva, né? Porque eles não aceitaram, óbvio. Eu fui muito agressiva, eu sabia que eu não ia conseguir, eu só queria saber como era o processo. E eles devolveram rapidamente os 500 euros que eu depositei de reserva, eles devolveram na minha conta porque não me aceitaram, óbvio. Mas se o imóvel era 42 e eu ofertasse 40, de repente eu tinha chance de conseguir. De repente, entendeu? Agora, você tem que saber essa questão aí, se já está em campanha, se já baixou. Sabe que o proprietário não baixa muito assim. O proprietário, quando ele baixa, se ele baixa uns de 1.000 a 3, 4 mil. Como muito, entendeu? Aquele que baixa mais, você tem que dar graças a Deus, porque o meu imóvel, o último imóvel que eu comprei, ele baixou 1.000 euros para mim, só. Não quis baixar mais de jeito nenhum. Então, essa é a diferença de fazer oferta de piso de privado, que eles não baixam muito, piso de banco, eles não baixam muito. É bom você ofertar o valor que é. Se ele já está em campanha, se ele já baixou, você vê que vale a pena, é bom você já ofertar o valor que vale, tá bom? Então, essa é a diferença de fazer ofertas de piso de banco e piso de privado. E acaba que já aconteceu aqui, né? Eu já falei aqui a questão do preço, né? O preço dos pisos de banco costuma ser mais barato. Aí você tem que ver a localização, tá tudo envolvido um tópico com o outro. E a última coisa aqui que eu coloquei, o estado da propriedade. Geralmente os pisos de banco são desastrosos. Tem que reformar total, tem que reformar. E os pisos de privados costumam ser um pouquinho melhor. Olha só. Nisso aí eu tenho uma coisa para falar para vocês. A minha experiência e a minha opinião. Se você vai comprar um apartamento que é bem barato de banco e tá para reformar total, e você vai comprar um apartamento de um privado que não precisa reformar tanto, mas o preço é bem mais alto, particularmente, eu vou dizer a verdade a vocês, eu compraria de banco. Por quê? Vou falar agora o porquê. Se você achou um imóvel de banco que está bem localizado, que está um preço baixo, né? Não precisa ser baixo de 5 mil, que ninguém vai achar um preço de 5, 10 mil, entendeu? Vocês estão comprando uma casa, não importa, mas vocês estão comprando onde seja, o que for, mas vocês estão comprando uma casa. Agora, também não adianta comprar de qualquer jeito só para dizer que comprou. Então, se você achou um apartamento que, né, um imóvel que seja, que vale a pena, que vocês acham que vale a pena, mas está tão ruim, tem que reformar, tem que fazer uma reforma, compra um de banco. Por quê? Se você vai comprar um apartamento muito mais caro, você vai ter que reformar de todo jeito. Vai ter que fazer a instalação elétrica e hidráulica. Não tem jeito, tem que fazer. Então, já que vai fazer uma elétrica e hidráulica num piso que vale 60 mil e um piso que vale 30, é melhor fazer um piso que vale 30, porque você já está com 20 mil aí de ganho. Tá entendendo? Porque o outro também você vai ter que fazer, não adianta. Se não for um piso mais novo, um imóvel mais novo, você vai ter que fazer. Entendeu? Então, melhor comprar um de banco. Olha, quando vocês forem ver, se não tiver escrito ruína, porque se tiver em ruína você tem que derrubar tudo, não tem jeito, depois tem que pedir licença de obra e blá blá blá, aí eu compraria um de banco. Inclusive, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Olha, tem apartamento de banco que tá escrito tapeado.
que é um piso tapeado, um imóvel tapeado? É que eles colocam para os ocupas não entrar. As portas e janelas de lajota. Você tem que comprar sem saber o que tem dentro. Aí você me pergunta, você teria coragem de comprar um piso tapeado? Eu tenho. Inclusive que eu já procurei de um piso tapeado. Por quê? Por causa da reforma. Se o preço é muita diferença, não importa o que eu encontro lá dentro. Se não tiver para derrubar, se tiver greta, se tiver infiltração, greta que não esteja comprometida a estrutura, tá? Porque tem umas gretas que não é greta, não, ai, como que fala? São essas rachaduras que eles têm assim, mas é por causa do movimento lá na Espanha tem muito isso, sabe? Sobretudo que tá perto da praia, eles têm muito, nos meus 3 apartamentos tem, até aqui em Londres tem. Então, eles têm, por causa da movimentação assim, dá aquelas rachadurazinhas, sabe? Só aquelas filazinhas assim, não sei se no Brasil tem isso, no teto, assim, nas paredes, mas não é problema de estrutural. Eu já conversei com todos os pedreiros que vocês já imaginaram, arquiteto, tudo isso. Todo mundo fala que não é problema estrutural. Então, se o apartamento está tapeado, né? Tem muitas casas também tapeadas, casas que é independente, só sua. E tá um preço bom, compra. Porque reforma você vai ter que fazer no outro de qualquer jeito. Você vai ter que trocar o piso, né? O chão. De um apartamento que você compra mais ou menos, né? Mais carinho. Você vai ter que trocar a instalação elétrica e hidráulica, você vai ter que trocar as janelas, então você vai e compra já um para você fazer tudo lá que tem que fazer, que você vai ter já a diferença no preço, que o apartamento é de banco. Então, o único que tem que ver é a localização, se é um bom lugar, entendeu? Então, eu compraria um apartamento tapeado. Tem outras coisas que eles colocam, ai, é que me dá umas dor nas costas. Tem outra definição que eles colocam nos apartamentos de banco, eu vou mostrar aqui para vocês agorinha, que é vandalizado. O que significa isso? São pessoas que perderam o apartamento e levam as janelas, levam as portas, levam as instalação, como fala isso? As tampinhas assim da instalação de negócio de acender a luz, leva aquilo, leva as torneiras, leva os vasos, apartamento vandalizado. Então eu falo, tá vandalizado. Bom, tá vandalizado, mas tá numa coisa que ainda se pode, né, recuperar e tudo mais, compra. Se o preço tá bom. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou ver se eu consigo achar aqui, porque eu vou botar pra vocês aqui as fotos. Eu fui visitar um apartamento vandalizado lá na Praia de Gandia. Era um ático, numa cobertura. A urbanização tinha piscina, tinha 2 elevadores, uma varanda enorme, tinha vista para praia e vista para montanha. De uma varanda tinha vista para montanha, de outra varanda tinha vista para praia. Ar-condicionado tinha em todo o apartamento, no central, aqueles que você regulava. Você quer o quarto de um jeito, a sala de outra. Não é um ar-condicionado que você liga e tem que... como fala? Por conducto, sabe? Por dentro, assim, das instalações, assim, dos cômodos. O apartamento estava vandalizado. Eles levaram a porta, eles levaram os negocinhos da luz, eles levaram os ferros que juntavam assim, o negócio da varanda, estava vandalizado. Mas olha, valia 240 mil, eles estavam vendendo por 160. Aquele apartamento ali, se você compra, aquele ali seria para morar, porque o chão era de mármore mesmo. O apartamento tinha 4 quartos, 2 varandas, sala, cozinha, banheiro, lindíssimo, lindíssimo. Acho que tinha 2 banheiros. E esse valor estava vandalizado. O que acontece? Era caro, mas para quem vai morar e quem quer ter um pouquinho mais de dinheiro para comprar assim, olha, não pensava 2 vezes. Eu compraria esse apartamento, só que eu não tenho nem os 60, quanto mais os 160. Bom, quem quer comprar, agora é a hora. Não espere preço baixar, porque, coitada, como diz minha sogra, ai não, você espera que vai baixar. O que aconteceu? Você vai falar com ela, olha, eu tô acompanhando, não vai baixar nada. E não baixou. Além de não baixar, ficou mais complicado de comprar. Porque agora estão exigindo mais coisa, porque as hipotecas são diferentes, porque os juros tá maior. Então, ou seja, se você tiver que comprar, compre já, que a previsão é de aumentar mais ainda. Porque a demanda de estrangeiro comprando na Espanha tá impressionante. Assim que, claro, se eu vendo meu apartamento por X e encontro um que dá X ao quadrado, eu vou vender ele por X ao cubo. Tá entendendo? Então, comprem. Se querem comprar, compre já.
Compre agora, investe, aluga, sabe? É a hora. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. O vídeo ficou enorme de grande, mas tem que ser assim para poder vocês entenderem, né? Quem tem paciência para ver, vocês vão gostar. Porque tem um monte de coisa aí que é importantíssimo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye. Tchau, tchau.